Olá, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Tudo bem? Eu quero dizer que para mim é uma honra, é um privilégio, é uma alegria estar aqui juntamente com vocês para aprender mais do Senhor. Vocês aí e eu aqui, né? Então, estamos dando continuidade à nossa revista desse trimestre, que tem como tema o Decálogo, a ética do Sinai, né? E hoje vamos dar início à nossa lição de número 4, que tem como tema cuidado com esse nome. Mas antes, vamos orar? Pai amado, Pai querido, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Te rendemos graças porque estamos aqui mais uma vez, reunidos em teu nome, para aprender mais de ti, do teu santo nome, Paizinho. Em nome de Jesus, prepara nossas mentes e os nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, permaneça cativa na nossa mente e no nosso coração. E que tudo que a gente venha aprender hoje, nós verdadeiramente venhamos a colocar em prática. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, nos orienta, nos guia, porque sem ti nada somos e nada podemos, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos que está assistindo agora essa aula. Abençoe a casa dele, a vida dele, a família dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu estava falando, hoje vamos dar início à lição de número 4, que tem como tema cuidado com esse nome. Vamos estudar hoje o terceiro mandamento, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Irmãos, esse mandamento ele é muito mais amplo do que apenas verbalizar o nome do Senhor em vão, né? Porque ele trata também referente ao nosso interior, à motivação do nosso coração. Esse nome, essa palavra não tomarás, em hebraico, ela tem o significado de erguer, levantar. Então, todas as vezes que usamos o nome do Senhor, sem que seja para erguer, exaltar, glorificar o nome dele, estamos usando o nome do Senhor em vão, né? E isso é muito sério, né? Nós sabemos que corriqueiramente acontece nas nossas vidas, né? Por exemplo, nós temos como exemplo na Bíblia a história, né, a passagem do publicano e do fariseu, né? Veja, em uma oração nós podemos estar usando o nome do Senhor em vão, né? Quando o fariseu ele orou nesse sentido: Senhor, eu te rendo graças porque eu não sou pecador, né? Eu não sou adúltero, eu devolvo dízimo, eu não sou como esse publicano, né? E a oração do publicano como foi? O publicano, coitado, nem conseguia olhar para o alto, olhar para o céu, e a oração dele era: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então veja, um publicano, um mestre da lei, conhecedor da lei, usou o nome do Senhor em vão, porque a oração dele não foi para exaltar e glorificar o nome do Senhor, não, foi para exaltar a si mesmo, né? Então toda vez que o nome do Senhor é usado, seja de uma forma vaidosa, seja de uma forma que não seja para glorificar o nome do Senhor, seja até com uma determinada superioridade, né? O nome do Senhor é utilizado em vão. Por isso que o nome da nossa lição é cuidado com esse nome, né? Nós temos que ter todo o cuidado, não apenas de verbalizar o nome do Senhor em vão, mas principalmente da motivação do nosso coração, porque sabemos que o nosso Deus é um Deus que sonda os nossos corações e esquadrinha as nossas mentes. Amém? Então ele sabe, ele se passa quando realmente estamos usando o nome dele, né, para glorificar e exaltar o nome dele, não apenas o nosso, seja por vaidade, seja para usar em benefício próprio, ou seja até como uma forma de superioridade. Amém? O nosso texto bíblico base está em Jeremias, capítulo 23, versículo do 16 ao 20 e do 25 ao 27. Vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu?
Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. O 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então, nesse contexto aí, Jeremias ele está desmentindo, né, os profetas que o rei de Judá contratou esses profetas para profetizar em nome do Senhor. E ele estava profetizando mentiras em nome do Senhor. Né? Nós vimos aí que ele estava profetizando coisas do coração e não da boca do Senhor. Ele estava profetizando aí paz, que tudo ia suceder bem, que tudo ia ficar bem. Quando, na verdade, Jeremias foi lá para dizer que não. Né? O profeta Jeremias foi lá, o Senhor, por meio do profeta Jeremias, né, foi lá para dizer que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ia invadir Judá e o povo ia para o cativeiro, ia ficar exilado na Babilônia durante os 70 anos. Por quê? Porque era desígnio do coração do Senhor. Por quê? Porque o povo tinha se desviado, o povo tinha esquecido dos mandamentos do Senhor, tinha esquecido do Senhor, de todos os seus feitos que ele havia feito no passado. Adoraram outros deuses. Então, com isso, para que o povo se voltasse ao Senhor, o Senhor permitiu que o rei invadisse Judá e levasse cativo todo o povo. E lá eles permanecessem durante 70 anos. Então, esse é o contexto aqui. Então, nós vemos que desde o Antigo Testamento já existiam falsos profetas que profetizavam em nome do Senhor mentiras, né? Quando na verdade não era em nome do Senhor. Né? Então, esse é o contexto do nosso versículo bíblico básico, né? Os profetas que mentem, que usam o nome do Senhor em vão. Né? O nosso texto áureo está em Êxodo 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, está muito clara a palavra, né, irmãos? Não podemos tomar o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não nos considerará por inocentes, principalmente nós que temos o conhecimento da palavra, nós que temos acesso à palavra do Senhor. Né? Não podemos dizer que usamos o nome do Senhor em vão e, esqueci, foi sem querer. Não, de jeito nenhum, porque sobre nós não seremos considerados inocentes. É muito claro, né? Está muito claro a palavra do Senhor, né? Então, de início, nós precisamos entender que a honra do Senhor está no seu nome. O nome dele, ele deve ser santificado, porque a honra do nome do Senhor está em seu nome, né? Então, o terceiro mandamento, ele tem a finalidade de estabelecer a santidade do nome do Senhor, como nos orienta a oração modelo, lá em Mateus 6,9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Mas o que significa santificar? Qual é o significado dessa palavra? Eu fui pesquisar no Google e descobri que santificar significa separar, tornar especial, reverenciar, respeitar, consagrar. Então, Deus estabelece no terceiro mandamento a reverência, o temor, o cuidado, o zelo que temos ter em relação ao seu nome. Né? Moisés, ele teve esse cuidado. Quando Deus enviou ele lá para o Egito para libertar o povo hebreu, ele teve cuidado de perguntar qual era o nome do Deus que estava enviando ele para libertar o povo dele. Né? Porque quem ia libertar era o Senhor por meio de Moisés. E ele quis dar honra a esse Deus. Né? Ele queria saber qual era esse nome. Então o Senhor se revelou a ele, revelou a sua identidade, a sua natureza, respondendo: diga que o eu sou lhe enviou. Né? Então podemos perceber que o nome do próprio Deus, ele se revela para nós, né?
o próprio nome dele se revela para nós, né? Então ele é o eterno, ele é o autoexistente, o autossuficiente, né? O nome dele revela a sua santidade, a sua natureza, a sua essência, os seus atributos, a sua imutabilidade, a sua santidade, revela tudo isso para nós. Então, nós devemos honrar o nome do Senhor. Precisamos honrar o nome do Senhor com a nossa vida. Precisamos honrar o nome do Senhor usando ele com respeito, com temor, com reverência, com cuidado e, sobretudo, com amor. Amém, irmãos? Esse foi o tema 1 da nossa lição, a honra desse nome. Agora vamos para o tópico 1.1, que fala sobre a importância de um nome. Nós sabemos que a honra de uma pessoa ela está relacionada ao seu nome, né? Quando o nome de uma pessoa é inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, gera dano moral. Por que gera dano moral? Porque o nome daquela pessoa ficou sujo, né? A honra dela ficou suja, né? A honra dela foi manchada, foi maculada. A honra do nome dela foi manchada, né? Então, o nome ele é tão importante que ele está inserido nos direitos da personalidade do indivíduo e tem proteção jurídica lá no Código Civil, né? Por quê? Porque o nome ele individualiza a pessoa, né? Então, ninguém pode usar o seu nome sem a sua autorização ou de uma forma indevida. A lei proíbe isso, né? Então, se existe toda essa importância dada ao nosso nome, todo esse cuidado com o nosso nome, mais ainda nós temos que ter cuidado, importância e honra com o nome do Senhor, que é santo, né? Lá em Lucas 17, a revista traz pra gente essa passagem em que a pequena comissão, né, os discípulos foram enviados por Jesus para uma missão. E eles voltaram maravilhados dessa missão. Eles diziam assim: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Lucas 10, 17. Né? Então eles estavam maravilhados. Por quê? Porque o nome do Senhor era tão importante, tão poderoso, que até os demônios se sujeitavam ao nome dele. Né? Mas Jesus então deu-lhes um motivo ainda maior para se regozijarem. Jesus disse assim, ó: alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Amém, aleluia. Lucas 10, 20. Então o que é que a gente entende com isso? Que o Senhor honra, que o Senhor torna importante, torna especial o nome daqueles que verdadeiramente representam o seu nome. E como o Senhor faz isso? Escrevendo o nosso nome no livro da vida, nos céus. Aleluia! Queremos honra e importância dada ao nosso nome maior do que essa? Não tem uma alegria maior do que essa, né? Saber que o nosso nome, o nome daqueles que aceitaram Jesus como o suficiente Salvador das vidas, nosso nome está lá escrito no céu, no livro da vida, né? Então Jesus disse: se alegrai-vos sim, porque no nome de Jesus coxos andam, cegos veem, surdos ouvem, demônios são expulsos, mas alegrai-vos ainda mais, porque o vosso nome está escrito nos céus. Amém, meus irmãos? A gente também percebe como o Senhor dá importância, né, ao nome, ao nosso nome. Porque se a gente observar, Abraão, antes de ser Abraão, era Abrão, né? E quando o Senhor formou a aliança com Abraão, né, primeiro ele mudou o nome de Abrão para Abraão. E a partir do momento que se tornou Abraão, né, o Senhor disse: você será pai de multidões, né? Então o Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão. A mesma coisa acontece com Jacó. Qual era o significado do nome de Jacó? Ladrão, né? Então quando Jacó estava lá lutando com o Senhor, e que o Senhor feriu a perna dele, né? Depois o Senhor disse: você será chamado Israel e não Jacó, né? A mesma coisa Pedro. Pedro, ele era Simão ou Simeão, né? E Jesus disse para ele: tu serás Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém, aleluia, né? Então, para a gente ver a importância que o Senhor dá ao nosso nome, né? Então, se ele dá essa importância toda ao nosso nome, mais ainda ao nome dele, que é um nome santo,
que é um nome cheio de poder e grande glória. Amém? Se a gente observar lá no Antigo Testamento, existem vários nomes dados a Deus. Esses nomes são manifestações da sua natureza. Por que isso acontece? Porque os hebreus, eles tinham muito cuidado, muito temor ao usar o nome do Senhor. Eles não queriam usar o nome do Senhor em vão, né? Então eles tinham todo esse cuidado, todo esse temor para não usar o nome do Senhor em vão, não usar o nome do Senhor em circunstâncias erradas, em ocasiões erradas, né? E por causa disso, eles eles criaram, né, outros nomes do Senhor, mas dentro de acordo com a manifestação da natureza dele, da própria natureza do Senhor, né? Isso é tão importante, é tão sério que até hoje os judeus, eles não falam o nome de Deus. Os judeus, eles utilizam muito o nome Adonai, mas eles não falam o nome de Deus, né? Por quê? Porque existe toda uma reverência, todo um temor, todo um cuidado, um zelo com o nome do Senhor, né? Então são 3 nomes. Desses 3 são formados todos os outros, né? O primeiro é El, que é forte. O segundo é Adonai, que é Senhor. E o terceiro é Yahvé, que significa o Eu Sou, que é Jeová, que significa o Eu Sou, o Eterno, o Autoexistente, né? Então, a partir desses 3 nomes são formados todos os outros nomes dados ao Senhor, né? Que são manifestações da sua natureza, da sua essência, né? A revistinha traz pra gente esses nomes, ó. Adonai significa o Senhor que governa. El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Elohim, o Senhor do pacto. Jeová Tishebató, o Senhor dos exércitos. Nós vemos muito essa expressão, Senhor dos exércitos, quando o povo de Israel estava tentando alcançar, receber a terra prometida, e tinham várias batalhas, várias guerras, e sempre o nome do Senhor era colocado, sempre o nome do Senhor era glorificado como o Senhor dos exércitos, porque tinha ali um exército, o exército de Israel lutando para receber a terra prometida, Por quê? Porque realmente o Senhor é o Senhor dos exércitos, tanto dos céus, de todas as hostes celestiais, como da terra. Porque nós, como o povo do Senhor, somos seus soldados e fazemos parte do exército do Senhor, Então, por isso que está aqui o nome Senhor dos exércitos, Então, também tem Jeová Shammah, o Senhor está aqui, Jeová Gibor, Deus poderoso, Jeová Jireh, o Senhor proverá, Quando Abraão ele foi imolar Isaac, antes Isaac perguntou: Pai, e o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá, Então, a partir daí, tudo que tem a ver com provisão, o Senhor proverá, Então, é Jeová Jireh, Jeová Mekadesh, o Senhor é santo, Jeová Nissim, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Olam, Deus é eterno, Jeová Rafá, o Senhor que cura, Jeová Roi ou Roi, o Senhor é o meu pastor, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, Várias pessoas nos cumprimentam, Shalom, a paz, o Senhor é a nossa paz, Jeová Tissidekenu, Jeová é a nossa justiça, E Yahvé, que é Jeová, que significa o Eu Sou, o Eterno, o Autoexistente, Então, esses são alguns nomes dados, a Deus no Antigo Testamento, e que revelam, a manifestação da sua natureza. Então, se o Senhor tem todo esse cuidado, toda essa importância, de acordo com o que vimos aqui, com o nosso nome, devemos ter mais ainda com o nome dele. Amém? O tópico 1.2 fala sobre não pronunciar esse nome sem motivo legítimo. Nós vimos que desde o Antigo Testamento e ao longo dos anos, o nome do Senhor ele vem sendo pronunciado sem motivo legítimo, vem sendo banalizado, vem sendo desprezado, diminuído, escarnecido, e ao longo dos anos só vem piorando. Mas como a gente viu lá no texto áureo, a palavra nos adverte, que não seremos considerados como inocentes, Somos servos de Deus, conhecemos a palavra do Senhor, a gente não pode dizer, eita, esqueci, foi sem querer, Senhor. Não. Nós temos, o Senhor nos chama a essa responsabilidade, o Senhor nos cobra, porque sabemos o quanto o nome dele é santo, o quanto ele se revela para nós por meio do nome dele, Então, não seremos considerados por inocentes. Amém, irmãos? Possamos realmente estar vigiando o tempo todo
que a gente não possa aí estar falando o nome do Senhor em vão, né? Porque não seremos considerados como inocentes. Amém? O tópico 1.3 fala sobre um lugar para o seu nome. Existe um lugar para o nome do Senhor. E qual seria esse lugar? Antigamente, no Antigo Testamento, né, o povo hebreu, quando saiu do Egito e ficou peregrinando no deserto, né, o Senhor disse a Moisés que ele construísse o tabernáculo, né? Então, toda vez que o povo acampava, o tabernáculo era montado. Toda vez que o povo levantava acampamento, o tabernáculo era desmontado. E assim seria até um dia que eles chegassem na Terra Prometida e construíssem o templo. Que o primeiro templo foi construído em Siló. O segundo, o templo lá em Jerusalém, que foi o templo de Salomão, né? Então, pelo fato de a glória do Senhor estar manifestada no tabernáculo, porque vemos várias passagens bíblicas em que vemos a manifestação da glória do Senhor por meio de uma nuvem densa, por meio de uma fumaça, né? Então, pelo fato da glória do Senhor estar manifestada no tabernáculo, a Bíblia diz que aonde a tenda fosse montada, ali seria o local de habitação do nome do Senhor. Vamos ver o que diz Deuteronômio 12:11. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar, holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo o que tiverem prometido em voto ao Senhor. Então, o nome do Senhor, ele se fazia habitar no templo, no tabernáculo, na tenda do encontro, né? Exatamente como vimos aqui em Deuteronômio. Só que Jesus, quando subiu aos céus, né, ele não deixou a igreja órfã, né? Ele deixou conosco o Espírito Santo de Deus, que faz parte da Trindade, né? Que é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele deixou conosco o Espírito Santo de Deus. Paulo, quando estava pregando lá para os cidadãos de Atenas, né, Paulo disse que o Senhor não habitava em templos feitos por mãos humanas. E a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, né? Nós somos santuário do Espírito Santo de Deus. Então, se nós somos templo, somos santuário, somos a habitação do Espírito Santo de Deus, também somos a habitação do nome do Senhor. Então, o lugar para o nome do Senhor somos nós que carregamos o nome do Senhor, aqueles que aceitaram Jesus como suficiente Salvador das vidas, né? Então, nós é que carregamos esse nome. Então, veja que privilégio, que responsabilidade e que honra. Nós sendo tão pecadores, tão falhos, né? Carregamos dentro de nós um nome santo, um nome que é poderoso, o nome de Deus, que é um Deus de poder e grande glória, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então nós temos que honrar o nome o qual carregamos, né? Temos que honrar com a nossa vida, temos que honrar o nome do Senhor com a nossa vida e através das nossas vidas. Amém? Vamos agora para o tópico 2, o uso indevido desse nome, né? A gente já veio falando aí as diversas formas ao longo do estudo, né, do uso indevido do Senhor, do uso indevido do nome do Senhor, né, que são falsas profecias, né, as motivações erradas, né, utilizar o nome do Senhor verbalmente no dia a dia, assim, sem um motivo legítimo, né. Então, todas essas formas são formas de uso indevido em nome do Senhor. E quantas vezes nós não ouvimos a expressão, juro por Deus. Eu juro por Deus que eu não fiz isso. E a pessoa fez. Eu juro por Deus que daqui a 30 minutos eu chego aí. E passa 30, 40, uma hora e meia, a pessoa não chega. Eu juro por Deus que amanhã, sem falta, eu começo ou termino isso. E a pessoa nem começa e nem termina, né? Quantas e quantas vezes nós vimos também, nós assistimos filmes americanos, né, em que os tribunais lá, eles determinam que a testemunha jure, né, em nome do Senhor, com a mão na Bíblia, né, e jure falar tão somente a verdade, nada mais além da verdade. Mas, quantas e quantas vezes as testemunhas mentem,
né? Então, não podemos jurar falsamente em nome do Senhor, né? Isso é um erro, isso é uma temeridade. Por quê? Porque isso pode trazer juízo e condenação para as nossas vidas, né? Só existia uma forma, né, uma possibilidade no Antigo Testamento de se jurar em nome do Senhor. Era quando se tratava de bem, de propriedade. E naquela época, bem propriedade era uma ovelha, uma cabra, né, um carneiro, né? Era esse tipo de propriedade. Então, quando uma pessoa vendia ou dava essa propriedade, esse bem, a outra pessoa, e de repente esse bem aparecia com algum defeito, vamos supor que essa cabra aparecesse mancando, né? Eles compareciam no tribunal e juravam perante o nome do Senhor que não tinham mexido na propriedade ou no bem um do outro, né? Somente nessa ocasião é que era possível jurar em nome do Senhor no Antigo Testamento, né? E para a gente também ter uma ideia, Jefité, existia um rei chamado Jefité. Então, quando Jefité ele foi guerrear contra os amonitas, né? Ele jurou em nome do Senhor que se saísse vencedor, quando ele retornasse, a primeira pessoa que ele iria consagrar ao Senhor. Isso está lá em Juízes 11:29. E aí ele foi vencedor na batalha contra os amonitas, né? Realmente matou muitos amonitas. E quando ele retornou, a primeira pessoa que ele viu foi a filha dele, né? Então Jefité ofereceu a filha dele ao Senhor, né? Teve que sacrificar a própria filha, né? Então, para a gente ver como jurar em nome do Senhor traz juízo e condenação para a nossa vida, né? Tiago nos adverte sobre isso, ó. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Ou seja, para que não aconteça com a nossa vida o que aconteceu com Jefité, né? Isso está lá em Tiago 5:12. Tiago, ele praticamente reproduz, né, o que o próprio Jesus falou lá em Mateus, que a gente vai ver já já. Diferentemente, quando a gente faz um voto, quando a gente fizer um voto com o Senhor, a gente tem que cumprir esse voto, porque a Bíblia diz que é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. É coisa de tolo quem faz isso. Eclesiastes 5:4-5. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Vamos ver agora o que Jesus falou em Mateus 5:33-37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então está muito claro, meus irmãos, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Não precisamos estar jurando em nome do Senhor, jurando falsamente, principalmente em nome do Senhor, né? Seja a nossa palavra sim, sim e o não, não, para que a gente não caia em condenação. Amém? Vamos agora para o tópico 2.2, que tem como tema transmitir mensagens que o Senhor não proferiu. E como isso é sério, meus irmãos. E como isso é tão atual, tão comum no nosso meio, né? Nós vemos lá no texto bíblico básico que desde o Antigo Testamento, né, existiam profetas que profetizavam mentiras em nome do Senhor, né? Falavam o que vinha ao seu coração, né, que não eram mensagens da boca do Senhor. E a gente vê que isso é muito comum no nosso meio, né? Quantas vezes nós não escutamos relatos de pessoas que estão em depressão por ter recebido uma falsa profecia, né? Uma profecia que não se cumpriu, por exemplo, né? Ou então, quantas e quantas vezes nós escutamos relatos de pessoas que tomaram decisões erradas, né? Por causa de uma falsa profecia, né? Quantas vezes nós vemos relatos de pessoas que estão frustradas com Deus, frustradas com a vida,
por causa de uma falsa profecia, né? Então isso é muito sério, tão sério que no grande dia o Senhor vai chamar a responsabilidade dessas pessoas, né? Porque muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticam o mal, né? Porque é muito sério, meus irmãos. Se nós vamos dar conta de cada palavra torpe que saiu da nossa boca, imagine quando essas palavras são pedra de tropeço na vida do irmão, né? Prejudicam a vida do irmão, né? Fazendo com que tomem decisões erradas e fiquem até em depressão por causa disso, né? Então, o Senhor, Ele cuida de desmentir, o Senhor, Ele cuida de revelar, o Senhor, Ele cuida. A responsabilidade desse profeta é do Senhor. Não cabe a nós julgar, porque a Bíblia diz que não devemos julgar o profeta, e sim a profecia, né? Como é que a gente faz isso? A gente precisa saber discernir os espíritos. Da mesma forma que o Senhor chama a responsabilidade dos profetas, dos falsos profetas, Ele também chama a nossa responsabilidade, né? Porque nós precisamos saber discernir os espíritos, saber se aquela profecia realmente vem ou não do Senhor, né? E como é que a gente vai discernir isso, né? A Bíblia diz que pelo fruto, nós conheceremos o fruto pela árvore. A árvore será conhecida pelo seu fruto, né? Então, às vezes acontece a gente não conhecer o profeta, né? Não saber os frutos que ele dá. Porque, às vezes, é uma pessoa que a gente não conhece, nunca viu na vida, que se levanta e diz: eis que te diz o Senhor, assim diz o Senhor manda te dizer. E a gente nunca viu o profeta na vida, né? Então, como é que a gente faz para saber se aquilo é ou não do Senhor, né? Se aquela mensagem é ou não do Senhor? A gente vai analisar à luz das Escrituras, né? Como? O que ele falou? Está de acordo com a palavra de Deus? Tá? Ok. O que ele falou tem propósito? Qual é o propósito, né? O que ele falou tem propósito? Ok. O que ele falou vai honrar, vai glorificar o nome do Senhor ou vai escandalizar, né? Então, temos que saber de tudo isso. Como? Através da palavra de Deus. Então, precisamos meditar, estudar, ler a palavra de Deus, ter um relacionamento com o Senhor, né? Precisamos crescer na fé, amadurecer espiritualmente para que a gente possa discernir, né, se essa mensagem é ou não do Senhor, a gente possa discernir os espíritos. Veja o que a Bíblia diz. Da mesma forma que o Senhor condena os falsos profetas, Ele nos adverte. Nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus, né? Precisamos ter esse amadurecimento espiritual para poder saber discernir os espíritos. Jeremias 23:32 diz: sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei nem lhes autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Já 1 João 4:1 diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, né? Então o Senhor já nos adverte, né? Então assim, nós não podemos julgar o profeta, nós temos que julgar a profecia. Como? De acordo com a palavra de Deus. Deixe que os profetas, o Senhor, façam o julgamento, os falsos profetas, tá, irmãos? Deixe que esses falsos profetas, né, o Senhor cuida de fazer o julgamento. Amém? Então, só nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque a Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis se me buscares de todo o coração. Eu acredito que existe sim profetas do Senhor de hoje em dia. Hoje em dia eu acredito. Eu acredito sim que o Senhor pode usar uma pessoa para dar uma palavra para a gente. O Senhor usou uma jumenta para falar para Balaão, né? Eu acredito, porque o Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem, né? O mesmo Deus do passado. Então, eu acredito sim. Mas eu acredito mais ainda que quando o Senhor ele quer se revelar, quer revelar os seus planos para as nossas vidas, os seus propósitos para as nossas vidas, está tudo na palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos agora para o tópico 2.3, que fala em realizar milagres em nome do Senhor. Nós sabemos que o Senhor ele credenciou a igreja, né, para realizar milagres em nome dele.
O próprio Jesus disse que faríamos obras ainda maiores que as dele, né? Só que, infelizmente, o que a gente vê nos dias de hoje, né, são igrejas, são pregadores que, ao invés de exaltar a cruz, o sacrifício de Jesus, né, ao invés de exaltar a santificação, o arrebatamento da igreja, né, ao invés de exaltar o evangelho genuíno de Jesus, eles exaltam milagres, exaltam a teoria a pregação da teoria da prosperidade, né? Exaltam a eles mesmos, né? Então isso é muito triste. E da mesma forma que o Senhor vai cobrar os falsos profetas, vai cobrar essas pessoas que querem se promover utilizando o nome do Senhor. Porque eu acredito sim que o Senhor dá dons de cura. Eu acredito sim que a pessoa é usada pelo Senhor para poder curar uma pessoa, para poder realizar um milagre desse, né? Mas a honra, a glória tem que ser dada ao Senhor, porque tudo é dele, por ele, para ele. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de um Deus poderoso, né? Os dons que o Senhor nos dá são irrevogáveis. A Bíblia diz isso, né? Então eu acredito, sim, que existem pessoas que possam curar. Mas essas pessoas, elas têm que dar glória ao nome do Senhor e não atrair a glória para si, ou a glória para a igreja, ou a glória para uma água que vem não sei de onde e que essa água cura, né? Não, irmãos. Em nome de Jesus, a glória tem que ser dada ao Senhor, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Está lá em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então isso é muito forte, muito pesado, né? Salmos 29, 2. Atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. Por quê? Porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração, de toda exaltação. Somente o nome dele, né? Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Amém? Nós acreditamos sim que a igreja é credenciada pelo Senhor para realizar milagres, né? E que esses milagres, quando acontecerem, sejam dados toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração ao Senhor, que é o único digno, e é no nome de Jesus, né, que as pessoas são curadas. Amém? E agora o tópico 3, que fala sobre o poder desse nome, né? Desde o Antigo Testamento, nós vimos, né, o quão poderoso é o nome do Senhor. Vemos várias passagens bíblicas, por exemplo, Elias, quando ele clamou ao Senhor, né, e na luta lá contra os profetas de Baal, né, Elias, ele pediu para que levassem o cântaro, né, com água e fosse derramado durante 3 vezes, né, e quando ele clamou ao Senhor, clamou no nome do Senhor para que Deus enviasse fogo e consumisse o holocausto, né, Deus enviou fogo do céu e consumiu lá o holocausto, né? E todo o povo ali reconheceu que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, né? Também vemos a passagem de Davi, né? Que lutou com Golias, mas ele lutou em nome do Senhor e derrotou Golias, né? Em nome do Senhor. Davi disse, eu não vou a ti com lanças nem espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Né? E em nome do Senhor, ele foi, Golias foi derrotado, o gigante foi derrotado. Né? Então nós vemos quão poderoso é o nome do Senhor. Né? No Antigo Testamento, o Senhor ele era exaltado como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? De Israel. Né? Hoje, a igreja tem um nome sobre si que está acima de todo nome. Um nome em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor Jesus é o Senhor, para a honra e glória de Deus, né? Porque é no nome do Senhor, é no nome de Jesus que demônios são expulsos, que pessoas são curadas, que cegos veem, coxos andam, surdos ouvem,
É no nome de Jesus que há salvação. Então, há poder no nome de Jesus. Somente no nome de Jesus é que vemos todo esse poder, que encontramos todo esse poder. Há poder no nome de Jesus para mudar totalmente a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. E é somente no nome de Jesus que encontramos esse poder. Então é por isso, meus irmãos, que esse tema é tão importante, né? Quão importante é esse tema, né? Quão importante é esse, não menos do que todos os outros, mas quão importante é esse mandamento, né? Para que a gente não tome o nome do Senhor, o nosso Deus, em vão, né? Que a gente tome todo o cuidado, né? Que a gente honre o nome o qual carregamos, que a gente honre esse nome que tem todo o poder e grande glória. Amém, meus irmãos? No nome do Altíssimo está embutida a revelação do seu caráter, da sua identidade e da sua soberania e dos seus atributos. Blasfemar contra ele, difamá-lo, menosprezá-lo, banalizá-lo, ou para dizer, o Senhor me falou, o Senhor me mostrou, ou coisa semelhante, sem que haja absoluta certeza disso, é sim tomar o seu nome em vão. Se no dia do juízo haveremos de dar conta de palavras ociosas que saíram dos nossos lábios, imaginemos como não pesará sobre nós as inúmeras vezes em que, de modo impensado, usamos o nome do Senhor em vão. Então, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, a começar pela minha, né? Porque se a gente está aqui antes do Senhor, está trabalhando, está falando, né, na gente, né, para que realmente nós possamos honrar o Senhor com a nossa vida e através das nossas vidas. Amém? Agora sim, vamos orar. Pai, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade, Pai, de aprendermos quão poderoso é o teu nome e quanto cuidado nós devemos ter, Senhor, ao pronunciar o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a honrar o teu nome, a não falar o teu nome em vão. Nos ajuda a ter sempre conosco isso em mente, para que não possamos, Senhor, desagradar o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra, que esse ensinamento fique verdadeiramente gravado nas nossas mentes e nos nossos corações e que possamos, Senhor, colocar em prática tudo o que vemos aqui, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos, ser com eles, guarda, livra e protege de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Obrigada. Deus abençoe.